Antes de começar aqui, né, o que eu tenho para falar, queria deixar uma coisa que aconteceu comigo essa semana. De cara eu não gostei assim, muito do tema, não fiquei muito interessado, mas quando eu comecei a debruçar, comecei a ler, o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida, e assim, foi uma semana para mim muito, muito boa. Eu fiquei com a expectativa em alta, eu fiquei feliz da maneira que o Espírito Santo falou comigo, eu aprendi muita coisa essa semana. Eu sempre desejei estar num ambiente como esse, mas eu nunca, quantos convites me fez, Karine? Não sei. E eu acho que eu sempre corri, sempre fugi, sempre dava desculpa, mas isso aí... Você viu que ela falou também, né? Vamos todos participar, né? Você escutou? Para sua sorte. Ela falou todo mundo. Para sua sorte. Você, por favor, escuta a instrução dela. Então, assim, voltando. Então, assim, cara, eu fugia desse ambiente, eu ficava dando desculpa, mas essa semana, assim, foi uma virada de chave na minha vida. Eu fiquei muito feliz. Amém. E, assim, o primeiro versículo que saltou foi Provérbios 23:7. Porque assim como imagina em sua alma, assim ela é. Então, assim, esse versículo eu comecei a ler, o Espírito Santo começou a falar comigo. No culto da Wake, o Rafael falou esse versículo. E ele ainda acrescentou, ele falou assim, gente, o que vocês estão fazendo com o tempo de vocês? Como vocês estão se ocupando? O que está tomando o seu tempo durante o dia? Vamos deixar um pouquinho as redes sociais, telefone, vamos ficar mais concentrados na palavra, na leitura, vamos buscar as coisas do céu. E assim, e aí o Espírito Santo começou a trabalhar em mim, e eu fiquei tão animado, gente, que eu comecei a procurar outras pessoas para conversar sobre esse tema. Eu falei, cara, eu vou pegar outras opiniões, né? Porque como é que isso funcionou para mim? Há 10 anos atrás, 12, né, amor? Quando a gente entrou na Academia da Fé, eu vim de lar cristão, mas, cara, assim, não vivia nada daquilo ali. Eu ouvia pregações, eu ia para a igreja, mas aquilo não me transformou em absolutamente nada. Eu era uma pessoa. Se vocês me perguntassem, Adriano, quem você pensa que é? Eu ia dar uma resposta totalmente diferente da de hoje. Hoje a gente vai tomando consciência, a gente vai ouvindo a palavra, o Espírito Santo vai trabalhando e a gente vai entendendo o que Ele quer da nossa vida, e a gente se envolve no ministério, a gente passa a servir, e a gente pega amor, a gente vai entendendo a palavra, a gente vai entendendo que o que o nosso servir vai fazendo em outras vidas. E aí a gente pega um irmão ali, conversa, escuta um pouco da vida dele, aí tu consegue trazer alguma coisa que o Espírito Santo botou no teu coração, fala para ele, e aquilo gera um fruto na vida dele. Eu tive uma experiência com um câmera que trabalha comigo, que ele estava totalmente desanimado, por uma situação de mal entendido. Alguém falou uma coisa, ele não gostou, ele falou, não preciso disso, eu vou embora. Eu falei, cara, já passei por isso, esquece, a gente está aqui para outro propósito. Não é pastor Hélio, não é Dirceu, não é Anderson, não é broadcast, é o Senhor, cara. Amém. Quando você se dedica, quando tu tira um tempo para vir aqui, pegar essa câmera, trazer uma imagem legal, é pro céu, cara. Amém. A gente está fazendo um trabalho que gera muitos frutos, isso aqui não fica registrado, daqui a 10 anos alguém vai assistir isso e a vida vai ser transformada, e tu fez parte disso, cara. Entendeu? Então, assim, e aqui o Espírito Santo me deu aquela palavra, foi muito bom. E quando eu liguei para minha mãe, né, para conversar, né, com ela, o que ela falou? Leia o que a minha mãe falou, a primeira coisa. Quando a gente fez a pergunta para ela falou... Gritando, não né? é quem eu se alguém penso. Conhece a minha mãe, ela falou gritando. Qual é quem eu penso? Qual é quem eu sou. Deus, Ele me deu essa autonomia de ser quem eu sou nele. Ele me tirou uma identidade de Maria de Fátima lá de trás e me deu uma Maria de Fátima totalmente diferente. Amém. Que aí ela deu exatamente a passagem que a gente, desde o começo, já tinha saltado pra gente, que é a de 2 Pedro 2:9, que fala a respeito de geração eleita, né? Uhum. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Isso foi uma chamada de vídeo que provavelmente a terceira casa da rua da minha mãe escutou ela falar. De tão alto que ela falou, de tão feliz. Aí ela falou que ela falou, a gente tem que ter esse entendimento de que antes a gente era só um povo. Agora não, agora nós somos nação santa, povo eleito, exclusivo. Então é isso que eu sou, não é quem eu penso que eu sou. Quem eu penso que eu sou não importa. Quem eu sou é que verdadeiramente vai importar, né? Nos dias de luta é o que vai importar. Minha mãe é muito animada?
Demais, né? Demais. Mesmo ela com todo esse conhecimento, leitura de Bíblia, é uma mulher que sempre gostou de orar, de buscar a presença, ela também passou por um período muito difícil. Há alguns anos atrás, ela mergulhou numa depressão terrível, se arrastou 1 ano e meio, e a gente fez de tudo, a gente procurou ajuda médica, psicólogo, e foi para isso, foi para aquilo, foi para remédio, até que eu tive uma inspiração de pegar ela um dia à noite. Eu moro no Rio, ela mora lá em Coroa Grande, perto de Itaguaí, pegar ela, trazer ela, fui lá na Lagoa, Rodrigues Freitas, num lugar legal, fui jantar com ela e a gente começou a conversar. Para tentar entender, porque a gente não sabia mais o que fazer. Como é que, mãe, como é que você é cheia do Espírito Santo? Tu fala versículos bíblicos, tu prega, tu foi curada, e tu faz isso, tu faz aquilo. E como é que você tá assim, mãe? Você chora o dia inteiro, você está ganhando peso, você não tem motivação para viver, você não sai da cama. A minha irmã ainda era viva, eu falei, mãe, tem 4 filhos, a gente não dá uma dor de cabeça, o que está acontecendo? Então isso foi... não foi a perda da minha irmã. Não, Pensei que foi tivesse a ver com a perda da foi minha irmã. antes. Não, antes. Foi Antes da perda da minha irmã. A minha mãe não sofreu nada em relação à perda da minha irmã, porque ela Não, entendeu. sofreu. Não, Pode. assim, Não sofreu assim de ficar aquela pessoa amargurada, culpando a Deus. Ela entendeu que perdeu a filha, mas ela falou que é a vontade de Deus e ela continuou fazendo aquilo que ela sempre fez. E consolando outras pessoas, ela não permitiu que aquilo tirasse ela do propósito. Lógico, a gente sofreu a perda, mas a gente não permitiu que isso fosse de maneira que você para a tua vida, como algumas pessoas não conseguem dar continuidade. E ali quando ela passou a falar, quando ela contou para mim o que era, eu falei, cara, vamos orar, vamos buscar. E assim, aí ela entendeu novamente que ela tinha, assim, cara, o inferno me cegou por um período e eu não conseguia enxergar a saída. Aí quando ela entendeu aquilo, ela entendeu quem ela era, né, novamente, ela conseguiu. Mas foi por causa de uma brecha, não uma brecha, né? Foi algo que ela não, gatilho, foi algo que magoou ela no passado, que que era relacionado a mim. Ela não permitiu liberar o perdão, ela não liberou, ela carregou a mágoa por anos, e aquilo o Satanás foi entrando na mente dela, ele foi trabalhando, e quando ela viu, ela se viu perdida, e ela falou, eu não consigo controlar minha mente, eu não quero chorar, eu choro. Ela falando, chorando, né? Ela falando, eu não quero chorar, mas eu choro, e chorando comigo. Eu falei, tá, mãe, se tu chorar, eu também choro, então a gente não vai conseguir conversar. E assim, foi com muita oração, ela voltou para a palavra, ela conseguiu entender quem ela era em Cristo, e ela passou por aquilo. E assim, e eu tinha esquecido disso. Essa semana o Espírito Santo me trouxe isso à memória. Ele falou, cara, isso aí sou eu trabalhando, vocês passam por situações, mas vocês têm que entender que eu estou com vocês o tempo inteiro. E ela voltou mais forte, né? Minha mãe é uma bênção, cara. Voltou Assim, mais forte. É tanto que ela passou pelo luto, isso, tirou de letra, né? Tipo assim, e assim, tirou, e a gente fala que a gente tem que ter sabedoria no que falar. Da mesma maneira que falaram para você, chegou um pastor lá de uma igreja lá pequena e falou, cara, o que vocês fizeram de errado para Deus fazer castigar vocês dessa forma? Ela, com todo carinho, ela falou, suma da minha casa que eu não quero te ouvir. Suma daqui. Não fique emprestando tua boca pro capeta, não. Suma daqui. Se tu não tem nada para falar, não entra na minha casa, porque aqui a gente não tem isso não. Aqui a gente vive a palavra. A gente não dá brecha pro inferno, não. O inferno não trabalha na minha vida. Se aconteceu, foi Deus que permitiu, não foi o inferno. O inferno não toca na minha vida e não toca em ninguém que é meu. E mandou o cara embora. A administração começou antes, a conexão começar já estava. Vocês perceberam, né? Cara, gente, olha, eu vou ser sincero, para mim foi uma semana maravilhosa. Esse caso de apontar o dedo são pessoas que não conhecem de verdade a sua vida. Era um pastor. E ele era um pastor. Ele era, né? Porque infelizmente ele veio a falecer. Ele partiu num acidente de carro, infelizmente. Mas assim, são coisas que a gente tem que ter, a gente tem que saber quem você é. Ela poderia escutar aquilo e falar, cara, acho que ele tem razão. E aí começar a pensar um monte de besteira. Mas ela falou, não, eu sei quem eu sou, entendeu? E meu irmão, o Felipe, falou uma coisa tão linda, né, de Pedro, né? Quer contar ou eu conto? Pode falar, amor. Tá bom, tô embalado. O meu irmão falou, cara, assim, eu vou citar Pedro para você, Adriano. Olha só, quem era Pedro? Ele era um pescador. Ele virou um discípulo, ele passou por situações, ele negou Jesus, mas olha o fim dele, como é que foi.
quando desceu o Espírito Santo em Atos, né? Que ele fez. Quantas pessoas aceitaram Jesus? Mais de 3 mil. Mais de 3 mil. Então, assim, é toda uma trajetória. E aí ele contou sobre a vida dele, né? Sobre o que ele passou, e ele entendeu quem ele era e o chamado da vida dele. Meu irmão ministra, ele canta, ele vive aquilo ali, ele ama a palavra, ele ama estar em comunhão, ele gosta de fazer acampamento, carregar as crianças, fazer louvor, fazer louvor, ele visita amigos que, cara, não conhecem Jesus ou que não querem, ele vai lá na casa, ele fala, cara, vamos falar com a gente, é tão gostoso. Tudo, né? E assim, cara, e eu fiquei tão feliz e... Que foi um que quase morreu também no acidente. Foi ele que estava no acidente. E uma coisa que o Espírito Santo também me trouxe foi a passagem que está em... daqueles meninos lá. Atos 19, 13 a 15. Quer ler para mim? Só vou te ajudar dessa vez. Né? 19, tá, beleza. 14 a 15. 13. 13, olha aqui, Anderson, por favor. Bota no... lê no 14 e depois finaliza ali. 19, 13, 19. Versículo 13. É isso mesmo? E alguns judeus, Com os judeus lá. exorcistas ambulantes. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Sela, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: Conheço a Jesus, sei também quem é Paulo, mas vocês quem são? Tá, tem. Aí o 16, que é a maravilha que tem no negócio. Conta então 16. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos de tal modo que prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. O que eu entendi aqui que o Espírito Santo falou comigo? Quando a gente sabe quem a gente é, o espírito maligno, a doença, um pensamento errado, ele vem na nossa direção, Não vai prevalecer. Ele não vai prevalecer. Aqui o espírito maligno prevaleceu. Desceu a lenha nos caras, meteu-lhe a porrada. Porque eles não sabiam quem era em Cristo. Né? Mas quando um espírito maligno, uma doença, né, como o pastor Ed fala, na palavra diz também, né, e vem na nossa direção, o que a gente faz? Aqui não tem espaço. Um pensamento, um combate na mente, aqui não tem espaço. Eu digo por mim, cara, o que a minha vida foi transformada. Quem você pensa que é, Adriano? Eu entrei na Academia da Fé, o Fragari uma vez deu uma aula que eu me identifiquei muito, ele falou, 5 palavras, 10 palavrões. Esse era eu, muita coisa. Viciado em pornografia. Mentia muito, eu era vendedor, então eu mentia demais. Eu mentia muito. Eu era vendedor, gente, então eu mentia muito. E a mentira se tornou algo comum para mim. E pornografia, viciado em pornografia. E assim, Deus foi me trabalhando, eu falei, Senhor, não quero mais falar palavrão. Uma das coisas que eu precisei fazer é abandonar algumas amizades. Saí de várias amizades que falavam muito palavrão. Conversando com eles, falavam muito palavrão, eu repetia. Eu precisei me afastar dessas amizades. Gosto deles, são meus amigos. Mas eu falo, cara, assim, a gente se vê uma vez por semana, tá, vamos sair 10 minutos, tá bom. Pornografia foi difícil demais, porque eu entendi que aquilo ali não me fazia mal, e quando eu fui entender o que aquilo estava fazendo na minha vida, foi terrível. E tudo isso foi quando eu comecei a entender quem eu sou. Aleluia. Porque assim, gente, a gente tá numa igreja maravilhosa, cara, que a palavra ali, meu irmão, não tem como, cara. O culto é bom, a palavra é boa. O Espírito Santo me lembrou. Obrigado. Quantas vezes vocês foram para a igreja, ouviram uma palavra, ela foi muito boa, e falou assim, cara, que legal, e a gente saiu dali e não deu continuidade. Algumas, né? Pois é. Com esse tema aqui, que eu não me interessei muito, mas quando eu comecei a me debruçar em cima dele, falei, cara, tem tanta coisa boa que passa despercebido. E no culto da Wake, cara, o pastor, o Rafael, né, não é pastor, é o Rafael, estava lá ministrando, assim, eu vinha anotando um monte de coisa. Fui lendo, fui anotando, porque aquilo, através desse presente que o Paulinho me deu, de estar hoje aqui falando com vocês, eu consegui muita coisa na minha vida essa semana mudar. Tá? Então, assim, é basicamente assim, meu resumo simples. Quer falar alguma coisa, Lívia? Não. Quer sim, né? Ela quer sim, porque eu anotou isso.
A única correção que eu posso dizer é que quem te deu a oportunidade Sim, foi o Espírito Santo. sim, mas você Porque que a falou gente- meu nome, então... A gente é usado, Exatamente. a gente pede isso. Né? Exatamente. A gente seja usado para sermos transformados em conexão e através, para fluir em nós e através de nós. Isso, é verdade. Cara, ele já estava junto com você ó, há muito tempo. E assim, eu sempre quis, gente, vou ser sincero, eu sempre desejei dominar assim, a palavra, entender, falar na direção do Espírito Santo, mas eu sempre travei, gente, a verdade é que eu travo. Eu travo, gente, eu travo. Não, é assim, eu não consigo. Imagine se não tivesse. Mas assim, gente, isso daqui, gente, é tão bom, é tão gostoso, a gente tá num... Cara, a gente, quem sou eu, Adriano, há 10 anos atrás, estaria hoje, terça-feira, num encontro de carro na Lagoa, ou na Barra, ou... Sim. Eu nunca gostei de bebida, mas em qualquer outro ambiente, festa, bar, música, qualquer coisa, mas eu não estaria aqui, cara. E assim, cara, quando Jesus falou assim, cara, vem pra cá, vem pra pertinho, e assim, pra mim tem sido maravilhoso estar aqui hoje com vocês, aprendendo, tendo essa possibilidade de falar. Só agradeço a Deus por isso. Eu queria falar sobre Glória a Deus. a amargura. Me chamou muita atenção duas pessoas na vida. Uma foi uma professora que eu estudava com a Bia,